Eu sou regional. Regional. 90.3. Em casa, na rua, no carro, no trabalho, eu sou regional. Regional. Estou sempre contente, de bem com a vida. Eu sou regional. Eu sou regional. Desde o primeiro dia eu vim pra espalhar alegria no ar. E ao meu lado só tem gente feliz que gosta de sorrir, que gosta de cantar. Eu sou regional e estou sempre com você. Eu sou a música que faz a vida acontecer. Eu sou regional, pois acredito no amor. Eu sou 90.3, porque eu sou feliz. Eu sou regional, mais perto de você. Regional. XYV 383, Rádio Regional FM 90.3, mais perto de você. Uma emissora afiliada a 7 e a 10. Rádio Regional FM 90.3. Superintendente Jailton Batista. Debate Regional. Muito bem, sejam todos bem-vindos à nossa Regional FM, hoje sábado, dia 12 de setembro. Muito obrigado a você pela companhia e pela audiência. A partir de agora, Regional na sua sintonia. O Debate Regional entra no ar agora para você, com mais um tema para discutir com a nossa sociedade e para você saber entender temas importantes que são irrelevantes para nossas vidas. Hoje o tema, vamos falar sobre Lava Jato. Daqui a pouquinho vamos trazer todos os temas, decisões polêmicas da Operação Lava Jato, que foi uma das mais polêmicas em termos de investigação, delações e outros temas. E hoje você pode participar conosco falando com a nossa regional. Para você falar com a gente, é só discar os nossos telefones. Fale com a Regional 99963-5353 ou 99446-7774. Fale com a Regional. O WhatsApp da Regional. 98119-0050. Muito bem. Vamos começar o nosso debate. Essa é uma emissora do Grupo São Mateus, onde temos da direção-geral Renato Guimarães, superintendência Jailton Batista. Uma emissora que está ligada à inovação moderna e que traz toda uma transmissão ao vivo para você com as melhores tecnologias. Nas nossas redes sociais, você pode também acessar o nosso site, o nosso YouTube, Facebook e o nosso Instagram. Comigo na bancada hoje, com mais uma jornada de debate, Juscelino Castro. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, José Luiz Menezes. Boa tarde a todos os nossos ouvintes aqui da 90.3 e, claro, você que nos acompanha também a partir de agora pelo Facebook e YouTube aqui da Regional, a rádio que vai mais longe, viu? Você de todo o Vale do Jaguaribe, estamos chegando também no Rio Grande do Norte, com certeza em alto e bom som, com muita qualidade para você em mais um debate. Hoje nós vamos falar aqui de Operação Lava Jato, decisões polêmicas, então fiquem atentos. Em seguida a gente já vai chamando aqui o nosso convidado todo especial de hoje, José Luiz. Muito bem. Doutor Timóteo é o nosso convidado, vamos ouvir o boa tarde dele, que é o nosso convidado advogado e que vai tratar desse assunto conosco. Doutor Timóteo, uma boa tarde, muito obrigado mais uma vez pela sua vinda aqui ao nosso debate regional. Boa tarde, José Luiz. Boa tarde, Juscelino Castro. Boa tarde a todos os ouvintes
da Regional FM, do meu querido Vale do Jaguaribe. É sempre uma honra, é sempre uma satisfação participar de qualquer evento ou debate aí na minha região, né? Eu que já moro aqui em Fortaleza há 18 anos, mas guardo sempre com carinho as minhas raízes aí jaguaribanas. Sou de Morada Nova, morei 10 anos em Limoeiro, então tenho sempre um carinho em participar de qualquer evento, qualquer debate, e principalmente o convite de vocês, que sempre me honra, né, fazer esse debate jurídico, transmitir um pouco do meu conhecimento. E para aqueles que não me conhecem, eu sou advogado, sou natural de Morada Nova, mas já moro aqui em Fortaleza há 18 anos. Sou especialista em direito penal, especialista em processo penal e tenho mestrado em direito constitucional. E já milito na advocacia há mais de 10 anos. Então, temos um bom tema hoje para discutir, que são as decisões polêmicas da Lava Jato. Muito bem. Vamos começar, então, a debater um assunto que também voltou à evidência por conta dessa polêmica, da atitude dos procuradores, principalmente o Dallagnol. Vamos começar falando um pouco do contexto da Lava Jato. Surgiu, né, numa coincidência de uma prisão, de uma investigação, num posto de Lava Jato, e aí gerou-se todo esse procedimento de investigações. Para entender, como é que o senhor enxerga a questão da Lava Jato em si, né? Trouxe realmente um contexto de combater a corrupção, ou no processo, né, de caminhar nas investigações, foi um momento em que politizaram, né, judicializaram as investigações, até mesmo com um ativismo político dentro desse aspecto. Como é que o senhor avalia essa questão da Lava Jato? Bom, José Luiz, eu acho interessante a gente já falar aqui para os nossos telespectadores que aqui nós não vamos debater sobre defendendo determinado candidato político ou partido. A gente vai procurar tratar especificamente daquilo que a gente entende como acertado em alguns procedimentos e como equivocado em outros. A Lava Jato, sem sombra de dúvidas, ela tocou na principal ferida da política nacional, sem sombra de dúvidas, que é a corrupção. Então, de forma rápida, tomou proporção nacional e ganhou, digamos assim, o apoio popular, já que tratava justamente do combate à corrupção. Mas, lá atrás, no início, eu, particularmente, assim como vários outros colegas advogados, já fazemos várias críticas à forma de condução dessas investigações. E hoje, alguns anos depois, né, estamos vendo algumas punições a juízes e a procuradores também, algo que lá atrás a gente já falava dos equívocos, de alguns abusos e de alguns procedimentos que não deveriam ter sido conduzidos da forma que foi. Muito bem. Eu queria, assim, Joseline, tem alguma colocação para fazer de pergunta? Fique à vontade. Tá? Não, eu gostaria até um pouco só que a gente falasse, eu gostaria que o doutor Timóteo pudesse... Porque, lógico que muita gente, né, todo mundo no Brasil tem tido muita informação a respeito da Lava Jato. O José Luiz fez aí um prelúdio até, né, do que seria a Lava Jato. Eu gostaria que o doutor Timóteo começasse falando um pouco sobre isso, os impactos da Lava Jato na justiça do país, ou até mesmo na economia, o que isso tem representado. De início, aí a gente pode entrar posteriormente, claro, nesse debate, de acordo com que a Justiça se posicionou e tem se posicionado em relação também à Lava Jato. Bom, a Lava Jato iniciou-se primeiramente investigando um doleiro e a ligação desse doleiro com pessoas que tinham cargos no alto escalão da Petrobras. E, a partir
dessas Sim. investigações, foi se descobrindo que esse doleiro tinha ligação também com grandes empresários, grandes empreiteiros, e, de repente, o Brasil observou algo que jamais se imaginava, que seriam grandes empresários que foram presos, né? O grupo Odebrecht, a gente pode citar aqui, Andrade Gutierrez, grandes empresas, empresários que antes pareciam intocáveis, de repente passaram a ficar presos. E logo no início também das prisões desses empresários, uma crítica que eu fiz naquela época, da vedação de novos contratos públicos realizados por essas empresas, porque isso gerou um impacto gigantesco no país. A gente sabe que a construção civil, ela gera milhões de empregos no país. Então, a partir do momento que se proibiu todas essas empresas, as 10 maiores empresas do ramo da construção civil, de até mesmo continuar contratos já existentes ou realizar novos contratos com entes públicos, isso gerou um impacto gigantesco na nossa economia, porque ocasionou uma série de demissões. E a gente viu que todas as outras esferas da economia sentiram o impacto da construção civil. Porque quando você sente um impacto na perda de milhões de empregos, essas pessoas que estavam empregadas, elas já não têm o mesmo poder de consumo. Então, o supermercado sente, as lojas, as revendedoras de carro sentem, as fabricantes de carro também sentem, porque deixam de também fabricar novos veículos, e isso gera um efeito cascata. A partir do momento que há uma grande quantidade de desemprego, automaticamente esses desempregados perdem o poder de compra. E se perdem o poder de compra, todas as esferas da economia sentem. Então, naquele momento, eu, particularmente, e vários outros colegas, qual a crítica que a gente fazia? Tudo bem que esses empresários fiquem presos, tudo bem que alguns contratos que, teoricamente, apresentem supostas violações, fraudes ou até mesmo Caixa 2, eles sejam investigados. Mas, naquele momento, as empresas não poderiam ter deixado de contratar com entes públicos, de fechar novas parcerias ou até mesmo novas obras, porque a partir do momento que os seus donos, os seus gerentes ficam presos, automaticamente todos os outros contratos que essas empresas viessem a fechar com entes públicos estariam automaticamente sendo monitorados. Isso seria óbvio, né? Mas as decisões foram tomadas no sentido de vedar contratos posteriores por parte dessa empresa. Isso, a meu ver, foi absolutamente equivocado. Isso eu já falava lá atrás, e esse é o pensamento que eu tenho até hoje. Isso gerou um impacto na economia que, quando a gente começou a tentar se recuperar, e aí entramos novamente nessa pandemia que vai fazer com que o nosso país realmente cresça a passos curtos, ou que a gente sequer perceba algum crescimento no nosso país. Entendi. Doutor Timóteo, quando se fala de abuso de poder da Lava Jato, que poderíamos citar, por exemplo, alguns que foram de gravações, de conversas que foram colocadas na imprensa, o vazamento de informações sigilosas, até que ponto esse abuso realmente aconteceu? Qual foram os abusos mais contundentes que foge do trâmite judiciário de investigação, de tudo o que o Ministério Público tem que fazer em relação ao que a Lava Jato não fez? Bom, José Luiz,
isso é até interessante, que uma das coisas que me chamava a atenção nas operações, que geralmente ocorria às 5:30 da manhã, às 6 da manhã, e as grandes emissoras de TV estavam lá. A gente ficava sabendo ao vivo o que estava acontecendo, né? Isso me causava muita estranheza, porque a gente que milita, atua com o direito penal, a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam. A gente toma conhecimento, sai uma decisão judicial, a polícia cumpre, conduz o investigado, realiza a busca e apreensão, ou até mesmo um mandado de prisão que tem para ser cumprido, cumpre, e logo em seguida tem uma coletiva ou de juízes, ou promotores, ou de delegado, para dizer o que foi apurado, o que foi encontrado, ou mesmo alguém que tenha sido preso. Acontece que inúmeras operações da Polícia Federal, realizadas a partir de decisões judiciais da Lava Jato, eram acompanhadas ao vivo, no momento que estava ocorrendo, por grandes emissoras de TV. Aquilo, naquele momento também, eu já fazia sérias críticas a isso, porque isso não é comum, não é assim que é para ocorrer. O que deixa realmente claro é que essas emissoras sabiam das operações. Tanto que estavam lá no momento, estavam lá às 6 da manhã, acompanhando inúmeras vezes a Polícia Federal realizar buscas e apreensões e mandados de prisão. Um outro Muito ponto bem. aí que você falou, que também chama a atenção, isso foi motivo de intensos debates, que foi a interceptação realizada contra um ex-presidente. Aqui eu vou preservar os nomes, até mesmo para demonstrar que aqui não se trata de pessoas, de políticos ou de partidos, mas sim um debate jurídico. Mas uma interceptação feita de um ex-presidente que tinha um diálogo com quem estava na presidência naquele momento. E essa interceptação foi deferida por um juiz. A partir do momento que tem diálogos envolvendo um presidente da República ou uma presidente da República que porventura estivesse naquele momento, automaticamente sai da esfera de competência do juiz e passa a ser competência da Suprema Corte. Aquilo foi um outro absurdo, a meu ver, também gigantesco, né? Cito também uma outra decisão também do juiz da Lava Jato, onde a Suprema Corte deu uma decisão beneficiando um ex-presidente, e o juiz que estava de férias retornou para descumprir a decisão da Suprema Corte, dar uma decisão contrária àquela que a Suprema Corte havia proferido, e essa decisão se manteve, não foi revogada, e o juiz não recebeu punição nenhuma naquele momento, né? Eu não estou defendendo aqui político A ou B, mas várias decisões da Lava Jato foram dadas e, na mesma hora, publicizadas, jogadas nos veículos de imprensa, na minha modesta opinião, para ganhar a aceitação popular e tentar com que aquelas decisões fossem mantidas. Mas eu tenho o seguinte entendimento, Zé Luiz: justiça não se faz na marra. Não é assim que se faz justiça. Justiça se faz dentro da estrita legalidade,
respeitando a jurisdição, respeitando as instâncias. O magistrado que tem uma decisão sua revogada por um tribunal, pelo STJ ou pela Suprema Corte, ele tem que acatar aquela decisão. Mas, enfim, não foi isso que vimos em algumas decisões que naquela época eu já criticava e continuo criticando até hoje. Muito bem, estamos no debate regional, hoje, sábado, dia 12 de setembro, conversando com o doutor Timóteo, falando aqui dos abusos e também das ações tomadas pela Força-Tarefa da Lava Jato. Juscelino. Doutor Timóteo, o senhor falando a respeito, né, do posicionamento dos juristas, inclusive, eu tenho aqui uma frase que foi publicada na CBN no último dia 3, né, já deste mês de setembro, que o substituto do Dallagnol disse que não existem rumos a serem corrigidos da Lava Jato. O Alessandro José Fernandes de Oliveira evitou entrar em conflito com o procurador-geral Augusto Aras, que falou em corrigir rumos para que o lavajatismo não perdurasse no Ministério Público. O novo coordenador da Força Tarefa em Curitiba disse ainda que pretende manter a atual equipe de trabalho. É bom lembrar, né, que os procuradores, por exemplo, da Lava Jato em São Paulo pediram demissão coletiva alegando divergências. Aí eu gostaria, baseado nessas informações, que língua estão falando, né, que rumo eles estão dando, de fato e de verdade, a Lava Jato, se é que a gente pode qualificar assim, né, até porque já perdura por muitos anos e tem algumas divergências muito pontuais. O que o senhor diria, por exemplo, baseado nessas informações? Bom, o Ministério Público Federal, ele já vinha com algumas divergências ainda da época da Raquel Dodge, que ocupou por 2 anos o cargo de Procuradora-Geral da República. E é comum no Ministério Público que ocorra a eleição para Procurador-Geral da República e, dentre os 3 mais votados no Ministério Público Federal, um dos 3 mais votados seja escolhido para ser o procurador ou procuradora-geral da República. E, na atual conjuntura, o Procurador-Geral da República, o Aras, ele não estava na lista tríplice, ele não figurava na lista tríplice. E ainda assim foi o indicado do atual presidente. Isso gerou uma divergência enorme no Ministério Público, né? Até porque ele mudou alguns procuradores da Lava Jato, os que permaneceram pediram renúncia. Chama a atenção até, parece que tem sempre um efeito cascata, né? São vários temas. Semana passada teve um procurador que renunciou às investigações e pelo fato do esvaziamento que houve na procuradoria onde ele atuava. E veja bem, Zé Luiz, como as coisas se encaixam. Isso eu não vi repercussão ainda nos jornais, mas creio que logo, logo isso vai repercutir. Esse procurador, que eu não recordo agora o nome dele, mas vocês devem lembrar, porque foi semana passada e isso deu em todos os jornais. Esse procurador, ele investigava fundo de pensões. E quem atuou por muitos anos com fundo de pensão foi o nosso atual ministro da Economia, o Paulo Guedes. Isso. O Paulo Guedes. Então, assim, não tocaram nesse assunto ainda. A imprensa não tocou. Mas eu creio que logo, logo vão tocar, porque, não sei, eu ainda não entendi por que não teve essa reverberação, porque eu já fiz essa leitura. O esvaziamento da Procuradoria, desse procurador que pediu renúncia, ele atuava justamente investigando fundo de pensões que lucraram milhões e milhões. E quem
fazia a administração de grande parte desses fundos, quem aconselhava, quem direcionava a política desses fundos de pensão, era o nosso atual ministro da Economia. Então, eu não sei se isso não tem alguma ligação, né? Mas vamos esperar, isso é coisa para a gente esperar mais alguns dias ou mais algumas semanas. Mas voltando à Lava Jato. O nome dele é Dr. Anselmo Lopes, ele que estava responsável pela tarefa da Operação Greenfield, e ele deixou o cargo por conta dessa interferência. Justamente, ele deixou o cargo, mas não fizeram a ligação aos fundos de pensão ainda com o nosso ministro da Economia, que era justamente quem direcionava os caminhos dos lucros desses fundos de pensão. Bom, com relação à Lava Jato, recentemente teve uma decisão polêmica sobre o compartilhamento de dados sigilosos, né? Uma das subprocuradoras-geral da República, ela solicitou acesso às informações sigilosas da Lava Jato, foi negada pelos procuradores que estavam naquele momento conduzindo ainda a Lava Jato, foi negada, e a subprocuradora ingressou no Supremo Tribunal Federal requerendo o compartilhamento dessas informações. Isso causou mais um racha no Ministério Público Federal. O Supremo Tribunal Federal autorizou, né, o acesso, e de posse dessas informações sigilosas, passou-se a investigar a atuação de alguns dos procuradores, e quando começou a desencadear novas denúncias contra o Deltan, né, que é a cara da Lava Jato, digamos assim, é aquele que sempre conduziu o grupo de procuradores da Lava Jato, esses procuradores começaram a pedir renúncia das investigações da Lava Jato. Por quê? Porque achava que estava ocorrendo interferência da Procuradoria-Geral da República. Então, isso causou um racha enorme, teve até uma sessão do Ministério Público Federal, do CNMP, onde teve discussão exacerbada entre o Arras e outros procuradores da República. Inclusive, ele encerrou a sessão muito antes do final dela, se levantou da mesa, saiu, né? Aquilo mostra realmente que o Ministério Público Federal hoje, ele não fala a mesma língua, ele não tem uma unidade, ele não tem uma coesão, ele não tem um direcionamento único, e que deixa todo mundo com dúvidas sobre o direcionamento da Lava Jato, né? Porque não existe mais um consenso, nem mesmo no Ministério Público Federal, nem mesmo em quem está investigando. As próprias pessoas que estão conduzindo a Lava Jato, que estão investigando, eles não têm mais uma unidade, eles não estão falando a mesma língua. Eles estão em franca divergência, e em divergências muito sérias. Era isso que eu justamente ia interferir aqui para o senhor. O que o senhor diria, até que ponto essas divergências, já que não se fala mais a mesma língua, né, em relação à população? Porque fora de tudo isso, ou dentro de tudo isso, estamos nós, né, o povo brasileiro, que está acompanhando há muitos anos, né, e tem trazido desgastes e muitos gastos à Operação Lava Jato. E aí, nesse momento, ou até que se espera uma definição final dessa operação, há essas discordâncias ou direcionamentos por parte de quem está gerindo a Operação Lava Jato, o que só vê como prejuízo para o povo brasileiro em acreditar ou dar crédito à Operação Lava Jato, já por todos os percalços já enfrentados. Só pegando esse gancho, e aí o discurso da República do Paraná, que foi a célula central das investigações da Operação Lava Jato, de que eram todos contra eles, como se todo mundo
estivesse colocando essas evidências de falhas, de abusos, para reduzir o poder da Lava Jato de combater a corrupção. O que não configura isso, na verdade, né? Bom, com certeza, né, Juscelino e Zé Luiz. Se vocês voltarem um pouco no tempo, os procuradores anterior, eu não recordo bem o que antecedeu a Raquel Dodge, mas tanto o procurador anterior como a Raquel Dodge... O Janot, né? O Janot, isso mesmo, o Janot. O Janot. Tanto o Janot como a Raquel Dodge ofertaram denúncias e acompanharam investigações contra presidentes que tinham indicado eles como procuradores gerais da República. E isso, naquele período, gerou uma respeitabilidade muito grande para a Procuradoria-Geral da República, porque aquele que é nomeado pelo presidente oferta, inclusive, uma denúncia contra ele, transmite uma credibilidade grande para o Ministério Público. O Arras vem numa situação totalmente diferente. Ele sequer estava na lista tríplice, foi indicado pelo atual presidente, e, de repente, ele começa a gerar esvaziamentos de investigações. E isso realmente gerou um conflito no Ministério Público e gera dúvida para quem está acompanhando se isso tem ou não ingerências políticas, porque interferências políticas é inegável. Que há interferências políticas, que isso vai ter reflexos políticos. Agora, se isso há uma ingerência política, né, se isso há interesses políticos, isso aí é que a dúvida paira no ar e a gente não vai conseguir saber, porque a gente parte sempre da premissa de que um servidor público, principalmente um procurador da República e um procurador-geral da República, ele não pode ter interesse político no trabalho dele. Né? Por isso que eu falo da questão da ingerência política, mas reflexos políticos é óbvio que terá. Né? Teve lá atrás e terá também nas próximas eleições, lamentavelmente. Doutor Timóteo, falando em relação a essa questão, né, da Lava Jato e da República do Paraná, o Ministério Público é um só, né? Então, assim, houve realmente uma divisibilidade, uma divisão do Ministério Público em relação à Operação Lava Jato, como se os procuradores do Paraná, com a anuência do juiz Sérgio Moro, que aí o Intercept vazou todas aquelas conversas de manipulação, inclusive de depoimentos, e de investigação, que o juiz estava dizendo aonde deveriam investigar, para poder ter subsídio de mandar prender alguém. Esse processo não gera, não configura realmente um abuso de poder, o que foi exatamente o que gerou todo esse estopim de que a Lava Jato abusou das suas autoridades? Olha, veja como é interessantíssima essa sua pergunta, José Luiz. A Lava Jato e os defensores da Lava Jato sempre pregaram que o importante é combater a corrupção. Embora alguma ilegalidade seja cometido, algum abuso seja cometido, o importante é que está se combatendo a corrupção. E aí eu volto àquele ditado antigo, mas que muito acertado, de que os fins não justificam os meios. O próprio vazamento do Intercept, como foi citado aqui para você, em momento nenhum, Sérgio Moro e Dallagnol negaram o que havia nos vazamentos do Intercept. Aqueles absurdos todos, em momento nenhum eles não negaram. O que é que eles atacavam? A legalidade da obtenção daquelas provas. Né? Então, ali tinha verdadeiros absurdos de um procurador
que ajustavam uma decisão com um juiz, que isso é absurdo, porque o Ministério Público ele é parte assim como a defesa. E o juiz ele tem que ficar na neutralidade, ele não tem que ter um diálogo próximo com a defesa ou com o Ministério Público. Já pensou se o debate, se as conversas do Sérgio Moro fosse com um advogado, ele teria sido afastado na mesma hora. Mas como era com o Ministério Público, então as coisas foram acontecendo e foi passando. Então, em momento nenhum, eles negaram as conversas que tinha e que foram vazadas pelo Intercept. Eles questionavam, sim, a legalidade. E sempre jogando para o público, jogando para a mídia, que o importante era o combate à corrupção. E veja que interessante. Há 3 semanas, o Deltan Dallagnol buscou em uma das defesas que tinha contra ele no Ministério Público, junto ao CNMP, no Conselho Nacional do Ministério Público, ele buscou a prescrição. Prescrição, que é uma coisa que ele tanto combate, que ele fala que a própria prescrição gera impunidade. Ou seja, aquilo que ele diz que gera impunidade, ele se utilizou na própria defesa dele. Né? Então, esse argumento de que vale tudo para combater a corrupção, isso é um argumento totalmente equivocado, que não deveria ter sido utilizado lá atrás, nos anos anteriores, e agora a Justiça vem tentando corrigir essa falha, mas já gerou um prejuízo enorme. Né? Tirou, inclusive, a possibilidade de um político que tinha um grande apoio popular de competir nas eleições passadas. Né? E aí, mais uma vez, peço aos nossos ouvintes, alguns nomes eu vou preservar aqui, para demonstrar realmente que o nosso interesse não é defender candidato A, candidato B, partido A ou partido B, mas sim fazer a análise jurídica das decisões anteriores e atuais. Muito bem. Juscelino. Baseado nisso que o senhor acabou de falar, prestando bastante atenção, claro, de que eu ouvi uma vez um comentário de um juiz aposentado. Ele disse que no Brasil, não disse até que era primazia do Brasil, mas que no Brasil isso tem acontecido nos últimos anos, doutor Timóteo, e até a gente já comentou isso em um outro debate também, que parte do judiciário, né, juízes, estão se politizando cada vez mais. E aí traz um comentário, por exemplo, aqui do jornalista Merval Pereira, que faz uma análise sobre o pedido de demissão coletiva dos 7 procuradores da Lava Jato em São Paulo, que eu até já comentei há poucos instantes. Ele destaca que o Augusto Arras, ao minar a força-tarefa, não só se coloca como alternativa para Bolsonaro na escolha do substituto de Celso de Mello, né, ou do ministro Celso de Mello, como, no mínimo, ganha mais força enquanto procurador-geral. Eu queria que o senhor dissesse, por exemplo, tanto em ações, está muito claro aí, pelo menos da forma popular, do que o povo, boa parte, entende, e o senhor enfatiza muito bem que realmente o nosso papel aqui não é dar visibilidade a nenhuma figura política, até pelo contrário, aqui é um debate para se falar em termos da justiça, né, nessa Operação Lava Jato, mas ficou muito claro, por exemplo, para muita gente, não estou dizendo que é a realidade, o posicionamento, por exemplo, do Sérgio Moro, né, que muita gente dizia que eram interesses políticos, enfim. Como é que o senhor vê essa politização demais, tanto em ações como a Lava Jato, como em outras ações no Brasil, de juristas, de juízes e até ministros politizando demais e se beneficiando, eu diria até, em alguns casos, dentro desse quadro político brasileiro, doutor Timóteo? Das ministras que eu gosto muito, a Carmen Lúcia,
justamente por esse perfil mais acomedido que ela tem. Dificilmente você vê a Carmen Lúcia se falar sobre decisões dela ou antecipar entendimento sobre qualquer questão que envolva e que tenha repercussão, principalmente quando se refere à política. Uma das coisas que a gente realmente critica é que juiz não é para estar fazendo comentário de decisões ou de casos. O juiz não é para explicar sequer a decisão que ele dá, porque ele tem que explicar a decisão dele na própria decisão. Ele tem que simplesmente fundamentar a decisão e apresentar os argumentos dele lá na decisão. E como essa decisão ela é pública, ou se tornará pública, porque mesmo os processos em segredo de justiça, em algum momento ele vai se tornar público, esses processos de repercussão. Mesmo os que tramitam inicialmente em segredo de justiça, em determinado momento eles vão se tornar públicos. Então, o comentário do juiz, ele é para estar na decisão e não em uma emissora de TV. A partir do momento que ele vai para uma emissora de TV, aí sim, ele dá margem a se questionar até mesmo o que ele vai falar naquele momento. Porque ele não vai explicar de forma técnica, ele vai tentar falar de forma popular. Dificilmente ele não vai, ele vai conseguir desvincular aquele comentário dele de algum benefício, algum candidato, algum grupo político. Né? O Sérgio Moro, aqui citando ele específico, e pedindo até desculpa por estar citando ele em específico, mas a condução coercitiva que ele determinou contra o ex-presidente, aquilo foi algo absurdo, totalmente absurdo. Condução coercitiva, o juiz, ele deve determinar quando a pessoa que deve ser ouvida, ele se recusa ou ele não é encontrado, que não era o caso naquele momento. Né? O ex-presidente que ele determinou a condução coercitiva não sequer tinha ido intimação anterior para ele. Quando a pessoa recebe, se recusa a ir ou se esconde da justiça, aí sim se determina uma condução coercitiva para que a polícia localize a pessoa e depois conduza. Tanto que, geralmente, os mandatos de condução coercitiva, eles chegam bem antes para a polícia procurar a pessoa, localizar, descobrir aonde ele está, para só depois realizar a condução coercitiva, diferentemente do que ocorreu com o ex-presidente. Se sabia onde ele estaria, determinou-se uma condução coercitiva, onde não havia motivos nenhum, e aquilo gerou um fato político gigantesco naquele período. Vocês devem lembrar muito bem disso. Sim, é verdade. Doutor Timóteo, em relação às delações premiadas, né? A gente sabe que muitas delações, enfim, não levaram a uma prova contundente, mesmo assim houve o abuso da autoridade da Força-Tarefa da Lava Jato, de, como o senhor falou, mandar prender, e com um espetáculo midiático que provocaria mais ainda uma credibilidade em relação àquelas decisões, embora fossem, como nós estamos discutindo agora, abuso de autoridade, que aí foi exatamente depois que a Lava Jato prendeu personalidades políticas e econômicas do país, se configurou exatamente essa questão dos próprios parlamentares votarem um projeto de combater o abuso da autoridade. Essas delações, e daí todo mundo vê como estão confortáveis todos aqueles que delataram na Lava Jato. Qual foi a interferência direta na sua concepção jurídica da Força-Tarefa da Lava Jato que trouxe realmente um fortalecimento para que tudo isso acontecesse com todos esses abusos? Zé Luiz, delação premiada foi tão complicado no período da Lava Jato, e eu também fiz inúmeras críticas, porque, veja bem, qualquer pessoa consegue ter essa compreensão de forma fácil. A partir do momento de que a primeira pessoa realiza
delação premiada, alguns outros investigados foram presos. E esse pessoal foi permanecendo preso por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, e alguns foram fazer delações premiadas cerca de 1 ano depois. E uma delação premiada muito simples, porque eu já sei o que outra pessoa fala. Então, vamos supor, eu como advogado, posso pegar a delação premiada de uma pessoa que já delatou, chegar para um cliente preso e dizer, olha, ele falou isso. Basta você ir na mesma linha para confirmar aquilo que já foi dito, que você também vai se beneficiar. É tanto que houve um fato que também gerou um problema seríssimo para a Justiça do Rio de Janeiro, para a Justiça Federal do Rio de Janeiro, onde um delator, quando o processo já estava em grau de apelação, ele negou aquilo que ele havia delatado. E qual o problema? Que outras pessoas que delataram também posterior ao primeiro delator, eles simplesmente confirmaram a história do mesmo delator, que em seguida negou o que ele mesmo havia dito. Então, e o interessante é que em seguida não houve sequer uma acariação entre eles, para dizer, olha, você falou inicialmente isso, depois você negou. Mas uma segunda pessoa delatou falando o que você havia falado. Então, vamos fazer uma acariação aqui, coloca os dois, você faz novamente o seu comentário, apresenta a sua versão dos fatos, e a segunda pessoa apresenta a sua versão dos fatos. E não houve isso. Manteve-se as condenações, até porque era uma ação criminal contra um ex-governador que já tinha inúmeras condenações. Então, manter uma condenação dele seria fácil para a justiça, porque ele já tinha uma série de condenações. Mas se fosse um primeiro processo, isso geraria um imbróglio, um problema enorme para a justiça, enorme, inclusive para esse benefício da delação premiada, que até hoje não trouxe, digamos assim, um estudo específico para afirmar esse instituto na nossa justiça. Então, eu sou um crítico da delação premiada, principalmente relacionado à Lava Jato, que foi utilizado muito mais como moeda de troca do que como realmente subsídios investigativos, provas que desencadeassem novas investigações. Muito bem. Estamos no debate regional, hoje, sábado, 12 de setembro, conversando com o doutor Timóteo, ele que é especialista da área criminal, nos ajudando a entender os abusos, né, e as decisões polêmicas que a Lava Jato tomou durante esse processo desses anos, dessa operação que já está em várias fases dessas investigações. Só para concluir esse raciocínio, porque uma das marcas que eu acho controversas da Lava Jato foi justamente a grande quantidade de acordos de delação premiada e de leniência, que foram firmados com pessoas, empresas investigadas. Então, os dois mecanismos que está previsto em lei têm o mesmo objetivo, que é obter as informações do suspeito em troca de redução ou até mesmo da extinção da pena. Então, assim, era isso que se queria com a Lava Jato, quando a Força Tarefa buscava essas delações somente para configurar que estava provando à sociedade, que estavam limpando o país da corrupção, cometendo todos esses abusos? Bom, como até havia falado anteriormente, grande parte desses abusos, eles ganharam a aceitação popular e as cortes superiores acabaram não revogando decisões que, a meu ver, em várias ocasiões, foram absurdas, né? Mas a gente vive, nós operadores do direito, a gente costuma dizer que vivemos em um momento de incertezas, porque o Supremo Tribunal Federal até constantemente vem mudando os seus entendimentos em várias áreas. E na esfera penal,
essa realidade também é a mesma, né? Por diversas vezes eu vi algumas decisões da Suprema Corte que me assustava, pela própria característica da nossa Constituição, que é muito de defender o cidadão e impossibilitar quebra de violações individuais. É importante que a pessoa que nos assista saiba o seguinte: todos nós temos direitos protegidos pela Constituição e, embora alguns crimes até mesmo praticados, seja por políticos ou por quem quer que seja, ele tem direito a um devido processo penal. Por quê? Porque o Estado, e isso vem lá do início das primeiras constituições. Antigamente, o que valia era a palavra do rei, o que o rei decidia era aquilo que era a justiça, digamos assim. Com o passar do tempo, passou-se essa competência para o Estado. E o Estado é muito forte. O Estado tem todas as suas instituições funcionando. O Estado tem a Polícia Militar para combater e para prender, tem a Polícia Civil para investigar, com inspetores, com delegados, tem o Ministério Público para acusar, com todo o aparato, com toda a assistência à sua disposição, e o Judiciário da mesma forma, o juiz com seus assessores, tudo isso para investigar quem? A pessoa, o cidadão, que muitas vezes tem exclusivamente o advogado para defender. Então, é preciso que tenhamos uma Constituição que ela proteja o cidadão, que garanta o benefício, e a nossa Constituição, isso não só a brasileira, mas de vários outros países, para que o cidadão, aquele que é pequeno frente ao Estado, ele possa, de alguma forma, se equilibrar. E como que ele se equilibra? Com a presunção da inocência, com vários direitos da inviolabilidade do domicílio, das decisões devidamente fundamentadas. Então, é preciso que o cidadão tenha a consciência de que os institutos constitucionais previstos na nossa Constituição não é para assegurar a prática de crimes, mas simplesmente para tentar equilibrar o cidadão com o Estado. Porque eu recentemente li um livro do Norberto Bobbio, que é um dos maiores juristas do direito, que ele diz que entre Estado e o cidadão primeiro vem o direito e depois os deveres. Já em relação ao Estado, primeiro vem os deveres, só depois vem o direito. Justamente por conta da discrepância que é entre Estado e cidadão. Então, o que estamos falando aqui não é defendendo corrupção, não é defendendo qualquer crime ou delito que tenha sido praticado, mas sim que cada ato seja na sua estrita legalidade. E houve inúmeras violações praticadas pelo Ministério Público, pelo juiz Sérgio Moro, porque os direitos individuais eles precisam ser respeitados, inclusive por aqueles que praticaram crimes. Isso é o que estabelece a nossa Constituição. A Constituição. Juscelino Castro. Baseado nisso, que a gente já tem comentado até esse momento, doutor Timóteo, o senhor tem explanado muito bem em relação aos abusos da Lava Jato. Gostaria que o senhor pudesse esclarecer de uma forma, não diria que não tenha sido até agora, claro, mas a gente gosta de fazer a coisa bem desenhada para que os nossos ouvintes, lá nos rincões, nós estamos chegando hoje, por exemplo, no Rio Grande do Norte, muitas cidades do Rio Grande do Norte, aqui no Vale do Jaguaribe, praticamente todo o Vale do Jaguaribe está na escuta hoje da Regional FM, graças a um trabalho feito aqui com muita dedicação por todos os profissionais a partir do diretor-presidente. Mas, enfim,
Esses abusos, o senhor poderia pontuar, por exemplo, quais foram ou quais têm sido esses principais abusos na Operação Lava Jato? E aí, dentro dessa minha pergunta, eu deixo a frase aqui, por exemplo, do Fernando Haddad, que disse que reconhecer os abusos da Lava Jato fará bem à justiça. Aí o que o senhor tem a dizer a respeito? Bom, eu tenho um jurista que eu leio muito também, chamado Hamilton Bueno de Carvalho. Ele foi juiz e desembargador no estado do Rio Grande do Sul. E ele fala que o juiz, ele não é eleito porque a função dele não é agradar a maioria, mas sim cumprir a lei. E inúmeras vezes, nas decisões da Lava Jato, a gente via decisões como se fosse para agradar um público, para agradar uma maioria ou uma parcela da população. E aqui, se a gente for nomear os abusos que ocorreram, aí eu posso citar, como já foi falado, a condução coercitiva do ex-presidente, absurda, absolutamente absurda, quebra de sigilo telefônico, onde em interceptação tem comentários, tem diálogos de um presidente ou uma presidente da República. Isso também é absurdo, já foi a competência do magistrado de primeira instância. Naquele momento, ele deveria ter encaminhado de imediato para a Suprema Corte, e mais, essa interceptação, o que é mais absurdo ainda, ela, quando ocorreu a decisão de revogação da interceptação, já tinha sido dada. O problema é que não havia chegado ainda nos delegados que investigavam. E os delegados cortaram a interceptação apenas quando tomaram a ciência da decisão, mas a decisão já havia sido dada anteriormente. Então, ela só valia até o momento da decisão. E isso não foi observado. E isso também foi um outro absurdo. Um benefício concedido a um ex-presidente pela Suprema Corte, onde o juiz da primeira instância ele retorna de suas férias para dar uma decisão que torna sem efeito uma decisão da Suprema Corte. Aquilo ali também foi um outro absurdo enorme. E os diálogos entre procurador e juiz, que posteriormente foi revelado pelo Intercept, que corre, inclusive, o risco de sofrer punição, né, o Intercept, por ter revelado esses diálogos, né, que demonstra também um grande absurdo. O Ministério Público é parte, ele não pode estar dialogando com o juiz, assim como o advogado também não pode estar dialogando com o juiz, não pode receber instrução do juiz, e ali se verificou claramente que o juiz da Lava Jato estava dando orientações sobre como conduzir as investigações, sobre como requerer. Ora, a partir do momento que o juiz diz, olha, faça desse jeito, é óbvio que ele vai atender aquele pedido. Se ele já está dizendo como deve ser pedido para ele, é óbvio que ele vai atender aquele pedido que ele está orientando como pedir para ele. Então, isso são alguns dos absurdos que saltaram os olhos na questão da Lava Jato, na época, que sofreu profundas críticas do meio jurídico, principalmente dos advogados, né, que hoje a gente vê os reflexos dessas punições. Para o juiz da época não vai ocorrer porque ele se afastou, ele renunciou ao cargo dele de juiz. Todo mundo sabe que porque ele estava cotado, sim, para ser indicado à Suprema Corte, isso é óbvio. Juiz federal nenhum abre mão de um cargo de tamanha relevância como é
o de juiz federal, para ser ministro, que é ministro da Justiça, que é um cargo temporário. Ele sabia que tinha algo maior para ele no futuro próximo. É óbvio que ele não, a meu ver, ele não seria louco de abrir mão de um cargo vitalício que ele tinha, que era o de juiz federal, para ficar ali 3, 4 anos em um ministério, se ele não tivesse a certeza de que mais na frente ele seria indicado ou para o STJ ou para o STF. Ocorre que houve uma divergência enorme com o atual presidente, que acabou desencadeando no afastamento dele também do Ministério da Justiça, e hoje ele no Ministério da Justiça, e hoje ele já está como colunista de um jornal de grande circulação no país. Muito bem, debate regional, debatendo as decisões, né, polêmicas que a Lava Jato levou com todos esses anos de investigação. Falando de lado negativo, nós podemos aqui, eu podia até colocar aqui alguns, o senhor poderia dar o parecer jurídico, a relação, por exemplo, de criminalizar a política como forma de mediação social, porque quando você criminaliza a atividade política, você cria uma impressão de que a política e corrupção andam junto. Foi exatamente isso que a Lava Jato mostrou para a sociedade brasileira, né? Partido político e também nessa questão da corrupção sempre estavam de mão dadas. Uma outra que eu falo, e aí eu falo aqui com toda a minha, sem reserva mental, sem querer ser aqui parcial, muito pelo contrário, é a punição das empresas de seus trabalhadores. Há um legado de um desemprego em massa e de grandes empresas da área da construção civil também, como da indústria naval, que teve um baque violento. Uma outra, doutor Timóteo, que nós podemos também colocar, foi a banalização da prisão como instrumento de coerção. E isso também foi uma coisa que ficou muito evidente. A execração seletiva, né, dos partidos políticos, nós sabemos que alguns foram execrados como o seio, né, a célula de toda essa corrupção que a Lava Jato apresentou, e uma que eu também gostaria de colocar foi a aceitação de um estado de exceção jurídica. Esses aspectos, negativamente, em termos de condição jurídica, não fragiliza a credibilidade na questão de conduzir a justiça como abuso para punir no interesse político posterior de todas essas decisões? Demais, José. E o ponto aí até que você tocou, que eu já tinha falado anteriormente, na questão das empresas, que desencadeou um gigantesco desemprego no nosso país, veja como soa contraditório a decisão. Essas empresas foram condenadas, algumas delas, a multas bilionárias. Ora, se você pune uma empresa com multas bilionárias e impede que ela realize novos contratos com entes públicos, como é que ela vai pagar essas dívidas? Existiu em uma outra empresa, e se cogitou isso, inclusive, na Petrobras, o fato do próprio judiciário nomear interventores nessas empresas. A meu ver, isso teria sido a decisão mais acertada, mas permitir que essas empresas continuassem empregando e produzindo no país. O objetivo era combater a corrupção, e se os seus donos ou os seus grandes diretores estavam envolvidos em corrupção, pois que se afastasse esses presidentes e diretores, nomeassem interventores e que essas empresas continuassem licitando, produzindo, gerando emprego e continuando a tocar as obras que já tinham, e até mesmo obras futuras. E todos esses contratos, novos contratos, sob supervisão, seja da Polícia Federal, seja do Ministério Público, mas o que a gente vê hoje é uma realidade que a gente não sabe do futuro dessas gigantescas empresas que geravam milhões de empregos. A gente não sabe o futuro dessas empresas, a gente não sabe se essas empresas conseguirão pagar as suas dívidas,
E, na minha leitura, o que deveria ter sido feito naquela época era o afastamento desses presidentes e diretores, nomeação de interventores e que essas empresas continuassem sob vigilância do Ministério Público, todos os contratos analisados pelo Ministério Público, mas que elas continuassem empregando, produzindo, pagando as suas dívidas, né, com a justiça, mas que continuassem gerando emprego e renda. E não foi isso as decisões que foram tomadas pelo Judiciário. Isso eu critiquei lá atrás e continuo criticando até hoje. Inclusive também, só para pegar o gancho da avaliação, que nós estamos fazendo aqui uma avaliação de consequências negativas que a Lava Jato teve, claro que não estamos aqui apagando o lado positivo da operação, evidente. Aí o impacto eleitoral e nas instituições democráticas, porque parece que, muito claro que a Operação Lava Jato, ela entrou de vez na esfera política quando realizou seguidas ações policiais e midiáticas às vésperas das eleições municipais, em particular, né, a denúncia que foi espetaculosa, mais fragmentada e fundamentada contra o ex-presidente Lula. Isso foi uma coisa muito evidente. E hoje, entendendo o dorso da Lava Jato politicamente, a gente vê claramente dessa interferência eleitoral. Juscelino Castro. Bem, eu aqui em busca de números, né, de informações também, para que a gente possa trazer esse tipo de dados também para os nossos ouvintes, doutor Timóteo. Segundo o site do Ministério Público Federal, a Lava Jato completa 6 anos com 500 pessoas denunciadas e números recordes em 2019. Vou trazer apenas alguns, claro, e aí, baseado nesses números, eu vou fazer a pergunta para o senhor. Neste período foram 70 fases, 1.343 buscas e apreensões, 130 prisões preventivas, né, 163 prisões temporárias, 118 denúncias, 500 pessoas acusadas, 52 sentenças e 253 condenações, 165 nomes únicos e 2.886 anos e 7 meses de pena. Além disso, foram propostas um total de 38 ações civis públicas, sendo recordes delas em 2019, no caso 12, incluindo ações de improbidade administrativa contra 3 partidos, PSB, MDB e PP. Ou seja, mais de 4 bilhões de reais foram devolvidos por meio de 185 acordos de colaboração e 14 acordos de leniência, né, nos quais se ajustou a devolução de cerca de 14,3 bilhões de reais. Ou seja, doutor Timóteo, para tudo isso, foi realmente necessário todo esse tempo? Existe, na sua visão jurídica, um tempo mais próximo para o fim dessa história? Ou essa história ainda vai ter muitas páginas pela frente e muitos cifrões ainda para a economia brasileira, doutor Timóteo? Olha, isso vai depender até mesmo se o Ministério Público ele vai ter uma uniformidade maior ou se ele vai continuar em divergências. Eu digo que o Ministério Público Federal hoje é um ponto de interrogação, porque está claramente rachado, dividido. Primeiro pela indicação do Arras, que não tinha uma aceitação dentro do próprio Ministério Público Federal, entre os seus colegas. Você imagine, por exemplo, uma cidade ser administrada pela pessoa que foi a 4ª mais votada na cidade. Então, ele já começa não tendo a legitimidade, né? E isso se sucedeu com decisões que ele foi tomando, que só agravou o racha que existia. Procuradores da
da própria Lava Jato pediram renúncia, um outro procurador que investigava os fundos de pensão também pediu renúncia. Isso demonstra a desmotivação de muitos procuradores para continuar no trabalho. Soma-se a isso essa primeira punição que o Deltan já sofreu, ou seja, as pessoas próximas do Deltan vão se revoltar com isso, porque eles podem ser os próximos a serem punidos também, né? E isso dificulta promoções, isso dificulta transferência deles para comando de outras operações. Então, assim, o racha que hoje existe no Ministério Público, fica um pouco difícil prevermos se a Lava Jato ela ainda vai perdurar por muito tempo. O que, ao menos para mim, fica bem claro é que o Procurador-Geral da República, o Arras, ele não tem muito interesse que a Lava Jato siga por muito tempo, até porque ela pode chegar em pessoas do atual governo, que indicou ele, mesmo ele não estando na lista tríplice. Então, eu não queria estar falando de Ministério Público e associar isso à política, mas não tem como não associar a política pelo... Não dá para dissociar. Não dá para dissociar quando a gente vive toda essa realidade atual envolvendo o Ministério Público Federal. Bom, diante de todo esse cenário, né, do que foi analisado aqui, de todo o começo, de todos os abusos, de todos os interesses políticos que a Lava Jato teve para chegar aos resultados antes das eleições, e aqui nós não estamos dizendo que foi um fator preponderante, mas influenciou de fato. Dallagnol, hoje, ele está punido pelo Ministério Público. Tentou, adiou 43 vezes, mas aí Dallagnol foi punido pelo CNP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, por conta dos abusos que ele cometeu. Ele deixa um legado negativo para a Justiça e principalmente para o Ministério Público, doutor Timóteo? Olha, Zé Luiz, no meio jurídico não resta dúvida que ele deixa um legado negativo. Isso no meio jurídico, sem sombra de dúvidas. Porém, eu creio que no meio popular ele vai deixar um legado positivo, digamos assim, pelo fato de ele ter sido a pessoa que comandou uma operação que prendeu pessoas até então inimagináveis, né? Quem há 3, 4 anos imaginaria que os grandes empresários do país em determinado momento seriam presos, grandes políticos do país em algum momento seria preso. Isso há 4, 5 anos era algo quase que inimaginável na nossa realidade. Então, esse legado de que não existe intocáveis no país, eu acho que eles deixam como legado. Porém, lamentavelmente, cometeram várias violações que estão sendo corrigidas, a meu ver, tardias, né? Apenas nos momentos atuais. Entendi. Há uma possibilidade de reversão de algumas punições que a Lava Jato levou a algum dos culpados durante essas investigações, por esses abusos, por essas ilegalidades, digamos assim, que foram cometidas pela Força Tarefa coordenada pelo Dallagnol. Há uma possibilidade de advogado desses culpados e condenados revertam essa situação na Suprema Corte Brasileira? Zé Luiz, é difícil responder essa pergunta pelo fato de que hoje as coisas acontecem muito rápido e recentemente já tivemos escândalo, inclusive, envolvendo alguns advogados que atuaram diretamente na Lava Jato, que já estão suspeitos de participação em negociações ilícitas. Então, esses advogados questionar nulidades que muitas vezes foram, inclusive, já
ratificadas por tribunais. A maioria das decisões do Sérgio Moro foram ratificadas, confirmadas, algumas delas até aumentado algumas penas pelo TRF, né? Sobretudo pelo fato de que você só pode discutir mérito até a segunda instância. A partir do STJ e do STF, você já não discute mais mérito. O que é isso? A culpabilidade ou a inocência, você só pode discutir até o tribunal, juiz e tribunal. STJ e STF só discute questões processuais. E aí, questões de nulidade também, digamos assim. Precisaria ter uma nulidade absurda para que STJ ou STF anulasse as decisões que já foram da primeira e da segunda instância. Muito bem, debate regional discutindo as decisões e as polêmicas decisões da Lava Jato nesses últimos anos, principalmente agora com o caso que veio à tona do Deltan Dallagnol. Meu amigo Juscelino Castro. No último dia 4, doutor Timóteo, o Dias Toffoli diz que houve abusos na Lava Jato e que a operação não existiria sem o STF, né? Supremo Tribunal Federal. Em uma entrevista coletiva concedida a jornalistas na manhã da sexta-feira, dia 4 de setembro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, afirmou que houve abusos por parte dos investigadores da Lava Jato e salientou que a operação não existiria sem o tribunal. Dias Toffoli ressaltou ainda a importância do STF na participação do combate à corrupção no país e afirmou que quem deu poderes de investigação ao Ministério Público Federal foi o próprio STF. O que é que o senhor faz de análise nessa fala do ministro, né? E aí, dentro dessa sua perspectiva, dessa fala do ministro, o senhor diria que pós-Lava Jato, a justiça, o judiciário brasileiro sairá fortalecido com tudo que aconteceu, tudo que tem acontecido nesse período da Lava Jato, ou ainda muita coisa tem a melhorar nesse aspecto, doutor Timóteo? Olha, eu acho que o Supremo deveria ter sido mais altivo na época da Lava Jato e não ter tolerado decisões dela mesma, Suprema Corte, que não era acatada ou cumprida pelas instâncias inferiores. Isso vai muito do momento que se vivia no período da Lava Jato, né, onde se realmente jogou tudo para que a população, digamos, confirmasse aquilo, aceitasse aquilo, e as cortes superiores acabaram tomando decisões mais populares do que realmente legais, no meu sentido, né? Uhum. Se o judiciário sai mais fortalecido ou não, eu creio que quem mais sai fortalecido com tudo isso, e aí sem nenhuma hipocrisia ou bajulação, parabenizo o trabalho de vocês. Eu acho que quem mais sai fortalecido com isso é a imprensa, que tem acompanhado sempre as questões polêmicas do país e levado ao conhecimento da população. Porque há pouco mais de um mês, aproximadamente 2 meses, acho que vocês vão lembrar, o fato do desembargador que gritou com o agente de trânsito no Rio de Janeiro, inclusive pegou o telefone e ligou naquele momento para o secretário de Estado do Rio de Janeiro, falando daquilo que ele estava passando naquele momento, quando simplesmente o guarda de trânsito estava cumprindo o seu papel. Isso tomou repercussão. Sim.
tanto no CNJ como no próprio STJ. Então, o papel da imprensa hoje no combate a esses absurdos e mostrando que ninguém está acima da lei, que ninguém é intocável, é algo que merece realmente todo o nosso reconhecimento, de juristas e de toda a população. O papel de vocês hoje é importantíssimo, né? Porque em outros tempos, se aquele vídeo não tivesse sido divulgado pela imprensa, a gente consegue prever a realidade. É bem provável que aquele guarda de trânsito fosse o afastado, ou até mesmo certamente. Ele perderia, inclusive, talvez o emprego dele, né? Então, a imprensa, eu acho que é a que sai fortalecida e fortalece a população também, quando apresenta fatos como esse, leva ao conhecimento da população e faz com que o judiciário passe a tomar algumas decisões mais coerentes. E falo isso porque, veja bem, eu milito trabalho com o judiciário, mas não recordo de uma expulsão de um juiz, de uma perda de cargo público de um juiz. Eu posso recordar de qualquer outra atividade, mas de um juiz eu não recordo. Inclusive, ele é aposentado compulsoriamente com o valor, né, de acordo com o seu cargo. É isso? Ia chegar justamente nesse ponto. Quando você vê uma punição do juiz, qual é essa punição? É de afastamento do cargo e quase que sempre, ou na sua totalidade, com os vencimentos integrais, né? Então, assim, o judiciário precisa evoluir também nesse sentido, que as punições elas realmente sejam efetivas. Mas, até lá, eu acho que a gente precisa caminhar muito mais para vermos situações como essa. Mas, enfim. Só abrir um bom tema agora para um próximo debate, eu já estou aqui fazendo um convite previamente, a reforma no judiciário brasileiro. Nós precisamos, né, debater esse tema também, que é super importante. Eu acho um tema extremamente relevante e isso abriu aqui um precedente para que nós pudéssemos já pensar numa produção do próximo tema do debate regional. Vamos falar, mas finalizar aqui. Pois não. Isso, só para finalizar, eu entendo sim que o magistrado ele precisa ter a segurança no seu cargo. Eu acho que esse projeto de lei aí que tem para que o servidor público ele não tenha mais a estabilidade, eu acho que está equivocado, né? Sobretudo na magistratura, precisa sim da estabilidade. Eu sou um dos críticos do fato dos juízes passarem pouco tempo nas comarcas. Muitas vezes o juiz chega em um interior, passa 3, 4 anos, e quando ele começa a conhecer a realidade daquela cidade, ele é promovido, sai de lá e vai para uma outra cidade, onde ele vai levar alguns anos para conhecer também a realidade, de novo, daquele município. Então, eu sou um crítico disso, né? Eu acho que o juiz do interior ele precisa ganhar bem mais que o juiz da capital para que ele tenha interesse realmente em permanecer por muitos e muitos anos lá e passe a compreender a realidade daquele município, e depois de vários anos que ele vai conseguir dar as decisões mais justas e mais corretas para aquela realidade. Mas muito também bem. Entendo que, sendo verificado um equívoco, um erro ou um crime praticado por um magistrado, ele deve sim ser punido como qualquer outro servidor público ou como qualquer pessoa comum. Até porque a lei é para todos, né? Independente do seu cargo funcional. Juscelino. Doutor Timóteo, o Luigi Ferrajoli,
o jurista de reputação mundial, condena abusos da Lava Jato em uma palestra. Ele condenou isso já há uns 3 anos, mais ou menos. Ele é um dos juristas de maior reconhecimento no mundo, né, denunciou de forma dura os métodos da Operação Lava Jato, capitaneada pelo juiz federal Sérgio Moro, à época, como um processo de perseguição e espetacularização midiática, ou seja, aquilo que a gente já falou bastante hoje, né? Das mídias, da imprensa, a repercussão, muitas vezes, de algo, como o senhor já bem falou, que seria apenas de atos judiciais e não levados à mídia. O Ferrajoli disse ainda e denunciou ainda a fragilidade jurídica do processo, por exemplo, do impeachment que afastou a Dilma Rousseff, como o senhor já bem falou também no programa de hoje. O que é que eu quero fazer com esse levante aqui, com esse levantamento aqui, com a fala desse jurista italiano, muito reconhecido no mundo inteiro? O senhor entende que tudo isso que repercutiu, que tem repercutido e que ainda vai repercutir relacionado à Lava Jato, traz prejuízos ao poder judiciário brasileiro de forma de reconhecimento internacional, ou uma coisa não está ligada à outra, é minimizado? Como é que o senhor entende de tudo que está rolando em relação à Lava Jato para o mundo lá fora? Olha, Juscelino, sem sombra de dúvidas, isso causa reflexos assim muito prejudiciais à justiça brasileira. E é interessante você ter falado aí sobre o comentário do Luiz Ferrajoli, que foi base da minha pesquisa de mestrado, até porque o meu orientador, o professor Nestor, ele é um pesquisador assíduo do Luiz Ferrajoli, e um livro dele, Direito e Razão, foi uma das bases da minha dissertação de mestrado, onde falei sobre a legalidade de prova nova em apelação, na segunda instância. Mas, voltando aqui à sua pergunta, a partir do momento em que juízes tomam decisões que violam princípios e essas decisões não são reformadas, isso causa uma insegurança jurídica. Isso faz com que outros juízes que investiguem uma pessoa que responde um crime simples, um furto ou uma lesão leve, ele possa sofrer também uma violação de direitos. Por quê? Porque um juiz que violou um direito na falsa premissa de se combater o crime, ele abriu um precedente. Então, um juiz que vai violar outros direitos, ele cita aquela decisão daquele magistrado que foi confirmado pelas instâncias superiores. Então, isso gera um reflexo em todo o judiciário brasileiro, porque todas as decisões judiciais, seja ela de um magistrado, seja ela de um tribunal, seja ela de uma corte superior, como o STJ e como o STF, como que costuma ser as estruturas das decisões? O magistrado relata o fato, ele diz o porquê que está decidindo daquela forma, e ele cita uma decisão anterior. E quando se dá uma decisão violando direitos, essa decisão pode ser utilizada por outros magistrados para fundamentar outras decisões que também violem outros direitos. Aí é o que gera a insegurança, aí é o que gera o prejuízo à nossa justiça como um todo. É porque essas decisões, no meu sentir, ilegais, elas podem servir de base para fundamentar outras decisões ilegais. E aí sim é o reflexo, e aí respondendo também, tanto ao seu comentário como ao do José Luiz, a prejudicialidade que pode desencadear essas decisões no nosso judiciário como um todo. Bom, estamos chegando ao final do nosso debate, já nos últimos minutos. Para fechar o raciocínio da Lava Jato, o Dallagnol foi punido.
apesar de ter tentado protelar e também prescrever essa punição. Na visão jurídica, o senhor acha que a punição foi adequada, foi correta em relação ao abuso cometido pelo procurador? Bom, Zé Luiz, eu entendo como correta, porém tardia. Essa decisão deveria ter sido lá atrás. Quem sabe a substituição do Deltan naquele momento tivesse inibido algumas ilegalidades, que, a meu ver, não impediria, ainda assim, que uma série de políticos e empresários fossem punidos, né? Uhum. Acontece que sempre que se vê uma punição em um tempo significativo, posterior, causa aquela sensação de impunidade, né? Inclusive, o próprio Deltan ele se beneficiou com a prescrição em uma outra denúncia que pesava contra ele no CNMP. Mas, lamentavelmente, essa punição só veio agora. Mas é bom que tenha vindo, ainda que tardia, é bom que tenha vindo, porque isso é uma alerta para outros procuradores, para que eles não cometam os mesmos equívocos cometidos anteriormente, cometidos outrora, né? E que isso também não vai inviabilizar as investigações e as punições de infratores. De corruptos, evidente. Também nós nem falamos da fundação, né? Que pegou bilhões desses dinheiro que foram repatriados com a questão da corrupção da Petrobras e estava sendo manipulado justamente por um procurador que estava à frente dessa fundação. Mais um escândalo em termos de postura de um procurador da República. O senhor concorda? Concordo. Né? Isso é lamentável. Bom, Juscelino Castro, aqui finalizando nossas últimas palavras com o doutor Timóteo. Agradecer ao doutor Timóteo, mais uma vez, poder estar conosco aqui neste sábado, dia 12 de setembro. Agradecer aos nossos ouvintes que estão conosco até este exato momento. E o convite já está aberto, né, doutor Timóteo? Sempre que o senhor puder e a gente precisar, aí a gente já deixa o convite em aberto. Sempre é muito bom trazê-lo aqui no nosso debate regional, aqui aos sábados. Bom, Juscelino Castro, José Luiz, eu que agradeço mais uma vez pelo convite. E eu até não sabia se poderia participar, porque estou com um filho recém-nascido em casa e me recuperando também de um pequeno probleminha de saúde que tive, mas já voltei a trabalhar normalmente. Mas é sempre uma satisfação estar aqui participando com vocês de debates de suma importância e relevância. Reitero aqui que os elogios a vocês e à imprensa como um todo não é por demagogia, mas sim saber da importância, que é o trabalho de vocês, levando conhecimento, levando informação a população limoeirense do Vale do Jaguaribe, do estado do Ceará e agora de outros estados também, no Rio Grande do Norte, e sendo transmitido também via Facebook, por que não dizer Brasil todo e até para o mundo, né, já que as redes sociais permitem isso. Então, o papel da imprensa, o papel de vocês é muito importante para a sociedade como um todo, e eu me coloco sempre à disposição para participar desses debates aqui, levando um pouco do meu conhecimento e da minha experiência para todos os ouvintes, e estarei sempre à disposição, sempre que precisar, contem comigo. Desejo um final de semana excelente a todos vocês. Espero logo estar aí novamente no meu Vale do Jaguaribe, tanto na minha cidade de Praia Nova, como em Limoeiro, que é uma cidade com que eu tenho um carinho enorme. Muito obrigado. E como diz no popular, no cearês, o doutor Timóteo está choco, né?
Tem que tomar um banho para poder comemorar o nascimento do filho. Muito obrigado mais uma vez, um forte abraço, bom fim de semana e a Regional agradece. Informar para formar. Esse é o papel da responsabilidade social de qualquer profissão para ajudar o cidadão a pensar. Obrigado, doutor. Um abraço, bom fim de semana. Que agradeço, bom final de semana a todos. Obrigado, tudo de bom. Tá aí, conversamos com o doutor Timóteo no nosso debate regional. Bom, né, Salino? Bate-papo de muitos esclarecimentos, né? Muito bom, foi muito bom, muito produtivo, né? Espero que os ouvintes tenham gostado bastante e que realmente esse é o nosso papel, né? Isso. O nosso objetivo principal. Verdade. Né? De trazer debates como esse e outros virão, com certeza, para que possa engrandecer cada vez mais e trazer conhecimento, né, esclarecimento à população jaguaribana e de todos os outros estados que porventura estejam nos escutando ou nos assistindo também, claro, pela internet. É verdade. Vamos embora então, né? Vamos embora, um grande abraço a todos vocês, até o próximo. Vamos terminar o nosso sábado agora com nossas famílias, porque também somos filhos de Deus e merecemos também um lazer com todos os nossos amigos e família. Um abraço a todos, Salino, valeu pela sua companhia, pela sua competência, e a você, ouvinte, agradeço por demais essa companhia e até o nosso próximo sábado com mais um debate regional, uma realização da Regional FM com a direção-geral de Reinaldo Guimarães e da superintendência de Jailton Batista, um grupo, uma emissora do grupo São Mateus. E aqui também mandando dizer ao nosso amigo Eliseu Xavier, pela sua capacidade, pelo seu compromisso, mais uma vez não pôde estar ausente, mas com certeza estava ouvindo. Não pôde estar presente, está ausente. Não pôde estar presente, está ausente. É verdade. Muito bem. Um abraço a todos, muito obrigado e até o próximo debate. Tchau.